Fala pessoal, estamos começando mais uma entrevista aqui na Centralcast. A gente está muito feliz. A pessoa que nós vamos entrevistar hoje é uma pessoa super especial aqui para a igreja. Ela que é confeiteira, ela faz os melhores bolos de Conceição. Ela também é líder do Ministério Infantil daqui da nossa igreja. Então, é uma pessoa muito amada, muito querida na igreja. Então, com vocês, a diaconisa, a futura diaconisa Aline Ceia. Oi, gente. Bom dia. Então, Aline, eu queria que você se apresentasse ao pessoal, quem você é, o seu trabalho. Hoje a nossa entrevista, a gente vai falar sobre empreendedorismo, porque além dela ser uma pessoa super especial aqui na igreja, ela também é uma empreendedora. Aí eu queria que você se apresentasse, Aline. Oi, eu me chamo Aline, né? Eu faço bolos tem 2 anos, né? Vai fazer 3 anos esse ano. E também, assim como o Eliel falou, sou líder do Ministério Infantil. E agora estou em rumo ao diaconato da igreja, né? Meu Deus, meu Deus. Então, Aline, como eu falei, essa entrevista a gente vai conversar sobre empreendedorismo. Sim. Porque eu sempre tive essa vontade de perguntar como foi, de onde que surgiu essa ideia. Então, a primeira pergunta que eu te faço é como surgiu isso? Como você quis abrir começar a vender os seus bolos, os seus doces? Como é que tu começou isso? Me conta. Então, Eliel, começou desde muito cedo. Eu tinha 5 anos de idade, né? Minha avó, por parte de mãe, sempre trabalhou com bolo, sempre fez bolos de casamento, aqueles bolos enormes que antigamente, né? E eu sempre via, achava lindo. E depois, quando fiz 5, 6 anos, eu comecei a fazer uns bolinhos. Minha mãe me ajudava a fazer uns bolinhos, dava para primos. E na escola também, quando tinha aniversário, a gente fazia festinha dentro de sala de aula e eu fazia os bolos de todas as pessoas que faziam aniversário. Eu sempre gostei, foi uma coisa que acho que já nasceu comigo, nasceu, né, no meu coração desde muito cedo. E quando você sentiu a vontade de começar a vender, tipo, isso pode ser um trabalho, isso não é só um hobby, é um trabalho meu agora? Então, quando eu estava mais ou menos na adolescência, eu meio que esqueci. A gente começa a se envolver na vida, né? Começa a encontrar pessoas, namoro, essas coisas, nos afasta um pouco dos nossos sonhos. E eu esqueci. Mas quando eu tinha 15, 16 anos, eu lembro que eu ia para Angra e não tinha essa, como é que faz? Facilidade de você achar um curso, né, na internet. E eu ia para Angra, eu ficava olhando nos ônibus que as pessoas colocavam, às vezes, uns panfletos, né? Curso de bolo. Mas eu falava, nossa, mas é tão longe, é lá em Angra, no Frade. E eu sempre botei esse obstáculo, mas eu sempre tive essa vontade. Mas quando eu passei pelo deserto, quando eu fui para Minas mesmo, né, eu via minhas cunhadas, tinha 2 cunhadas, hoje eu tenho 3, que faziam bolo, que se dedicavam ao bolo. E eu pensava comigo, gente, por que eu não consigo? Por que eu não faço? Elas conseguiram e eu não consigo. E Deus falava para mim, porque eu tinha medo. Eu tinha medo, eu não tinha coragem de meter as caras, né? E foi quando a gente passando por uma dificuldade muito grande, eu e meu esposo lá em Minas, a gente resolveu voltar e eu falei para ele, eu vou te ajudar de alguma forma. Eu vou fazer o que precisar, eu vou fazer. E no aniversário da minha cunhada, em 2019, meu irmão pediu um bolo e eu fiz. E daí as pessoas começaram a pedir bolo, e eu comecei a fazer e vi que realmente ainda estava ali guardado dentro de mim ainda. Ô Aline, mas é muito interessante, gente, isso quando acontece, porque a maioria das vezes o que interrompe os nossos sonhos, freia as coisas de acontecer na nossa vida, é justamente o medo. E conta, qual era o medo que você tinha? De não conseguir, de não, sei lá, não ter uma demanda? Qual era o medo? Então, acho que o medo todo era de não conseguir, né? Não de não ter uma demanda, mas eu não conseguia. Eu olhava e falava que aquilo era impossível para mim. Eu olhava os bolos perfeitos, bonitos, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir isso, né? E foi mais o medo mesmo que me paralisou. Gente, e quem vê ela falando isso nem imagina, né? Porque olha agora os bolos perfeitos e fica pensando, nossa, ela sempre fez um bolo assim. E foi um desenvolvimento, né, Aline? Foi. Foi um desenvolvimento e você chegou a fazer cursos? Como é que foi essa trajetória? Então, aí, quando eu vi que começou, eu vendia meu bolo no começo a preço de banana, porque eu não sabia nem precificar meus bolos, né?
E eu fiz um curso na internet, né? Arrumei um curso na internet, falei, agora eu vou ver, né? Fiz um curso barato até que, né? Na época, agora que eu já faço mais outras coisas. E comecei a fazer os cursos e vi que estava dando certo. No começo eu ainda olhava, meus bolos ainda não eram perfeitos. E eu fui me aprimorando. Eu falei, não tem altura, o chantilly não está bom. E eu fui me aprimorando, me dedicando cada vez mais. No começo eu tive bastante demanda. Para quem começou, já comecei praticamente com toda semana tendo bolo o final de semana inteiro. Sim. E equipamento, Aline, começou com que tinha? Porque, gente, isso é muita coisa. Eu fico conversando às vezes com umas pessoas que vão começar a empreender, fazer coisas novas, e elas não começam porque sempre falam a mesma história. Não consigo começar porque não tenho o que precisa para começar. E como tu começou, Aline? Então, eu tenho minha cunhada, que é a Gisele, né? Ela fazia bolo e ela estava parada porque estava grávida da Rebeca. Então, ela me emprestou os utensílios dela. Me emprestou tudo. A única coisa que ela não me emprestou foi a batedeira. Mas eu, logo quando comecei, eu falei, eu vou comprar uma batedeira industrial para mim. Foi a primeira coisa, a melhor coisa que eu comprei. Aí, aos pouquinhos, fui adquirindo, né? Que aos poucos você vai comprando mais tabuleiro, as coisas que precisa. Mas foi também, eu também não tinha nada. Minha cunhada que me ajudou em tudo e sou grata a ela muito por isso. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. E Aline, e quem você consegue olhar assim foi um dos incentivadores para que você começasse? Então, o primeiro foi minha avó, né? Minha avó, foi o que eu falei, que eu sempre admirei desde pequena aqueles bolos enormes, né? Que hoje em dia não se faz mais aqueles bolos do tamanho de uma saudade, mesa. Né? E é bolo com pêssego, várias frutas, uva. Nossa, gente, é um negócio muito bom. Eu lembro que a minha avó tinha umas bolinhas douradas, mas era dura. Hoje não, hoje em dia tem as bolinhas, mas elas são macias, são de chocolate. E eu comia as bolinhas dela, ela brigava, nossa. Mas, assim, ela foi a primeira pessoa. E teve uma cunhada minha, a Gisele foi uma também, mas tinha uma cunhada minha de Minas, que é a Camila, que, assim, que eu sempre olhei. E ela, assim, ela começou também do zero com pasta americana e ela cresceu muito. Então, assim, eu vi, assim, a Camila, eu falei, meu Deus, até hoje ela faz os bolos mais lindos que eu já vi na minha vida. Ela arrasa. Ai, muito legal. E Aline, você sentiu diferença? Assim, tinha uma Aline antes de começar a empreender e agora tem uma outra Aline. Você sentiu essa diferença? Ah, com certeza, Eliel. Com certeza. Eu sempre fui muito ciumenta. Muito. Eu acho que tudo na vida tem um propósito de Deus, né? Eu acho não, tenho certeza. E eu tenho certeza que se eu começasse lá atrás, eu não saberia lidar com, né, com as coisas que acontecem. Muitas das vezes, quando eu comecei, eu imaginei que todo mundo ia comprar meu bolo. Quando São Jacareí toda ia parar e ia comprar meu bolo. Amigos, isso não aconteceu, isso me frustrou. Eu chorei muitas vezes, pensei muitas vezes em desistir. Eu lembro que um dia eu estava muito arrasada, você me mandou uma mensagem. Eu falei, meu Deus, é Deus falando comigo. E aquela mensagem me deu um up. E várias vezes eu tive essa caída e passei por muito problemas assim, porque acho que a autoestima baixa, né, essas coisas todas, muito ciumenta, tinha ciúme de tudo. E hoje em dia não. Hoje em dia eu confio no meu trabalho, eu conheço meu trabalho, eu conheço minha massa. E eu não tenho mais medo, porque eu aprendi a confiar em Deus, saber que Deus é primeiro lugar. E é Ele que tem que me justificar, não são as pessoas, né, não são meus amigos, que muitas vezes também me decepcionaram sem eles saberem, né? Mas eu me senti decepcionada e eu aprendi que hoje eu sou mais forte. Hoje eu consigo trabalhar, receber uma crítica, dependendo da crítica que for, né, eu consigo me ajustar. E, assim, é uma Aline mais forte em tudo. Ah, isso é muito bom, gente. Começar coisas novas na vida sempre vai... Pra tu não era uma coisa assim nova, mas começar nisso como profissão foi uma novidade de vida, né? Foi. E eu sempre falo para as pessoas, quando a gente ama muito uma coisa, eu falo até de relacionamento e tudo assim, aquele relacionamento às vezes te magoa. E o bolo para mim era o meu amor. É meu amor. Então, muitas das vezes, essas coisas vão te trazer algumas decepções, né? E você tem que saber encarar. E eu falo, as pessoas às vezes falam para mim assim, Aline, é só um bolo. É só um bolinho. Mas para mim não é um bolinho. Para mim é o bolo. É o bolo que eu fiz, que eu botei amor, carinho. Né? Não é para ser tratado assim.
Mas, assim, eu consegui me superar nisso tudo e eu amo o bolo, só que eu falo que o amor que você tem por alguma coisa, alguma pessoa, não pode te prejudicar, né? Ela tem que te fortalecer. Então, eu aprendi a viver esse amor com o bolo, né? É. E hoje em dia ele não me prejudica mais, graças a Deus. E separar as coisas, assim, qual foi o momento que tu percebeu que, tipo assim, eu consigo separar a minha vida profissional da minha vida privada? Tipo, muitas vezes, quando a gente recebe alguma crítica sobre o nosso trabalho, a gente tende a ligar a nossa pessoa, a nossa pessoa fora do trabalho. E quando tu conseguiu separar isso? Não, eles criticaram a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal é outra coisa. Aqui fora eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou líder do Ministério Infantil. Aqui fora eu sou outra pessoa, outra coisa. Quando tu conseguiu separar isso? Isso demorou. Né? Não é fácil. Demora. É porque foi o que eu te falei. Eu sofri essas decepções de achar que as pessoas iam comprar meu bolo, que, né? Tu pensa, tu cria expectativa e a expectativa às vezes te mata. E muitas vezes, assim, eu tratei pessoas por não ter comprado comigo, ter comprado com outra pessoa, com frieza. Depois eu fui lá pedir perdão, desculpa. O Espírito Santo logo, ó, vai lá e vai pedir desculpa. E Deus falava para mim assim, Aline, as pessoas têm o direito de escolher. De escolher o que elas querem. Se elas querem comprar com você, se elas querem comprar com outra pessoa. E demorou um pouco. É o que eu te falo. Hoje eu entendo. Se uma pessoa quiser comprar com outra pessoa, gente, super entendo. Não tenho mais esse problema. Glória a Deus. Vou continuar tratando a pessoa da mesma maneira. Sim. Ô, Aline, e é interessante, o que você falaria para uma pessoa que quer começar, tem medo e tem muita dificuldade de lidar com essas coisas? O que você falaria para essa pessoa? Primeiramente, ter uma vida estabelecida em Deus. Porque não é fácil. Porque quando a gente não escuta a voz do Espírito Santo, não está sensível a isso, a gente não vai para frente. A gente para na primeira crítica, a gente para na primeira, desilusão, quando você acredita que a pessoa vai comprar de você e não compra, você simplesmente para. Então, se você tiver uma vida espaltada mesmo na palavra do Senhor, entender o que Deus quer de você, nesse propósito que você quer seguir, com certeza você vai prosseguir. E tu acredita que o empreendedorismo te ajudou na sua vida com Deus? Ou é vice-versa? Com certeza. Ajudou muito, porque muitas pessoas param até mesmo a sua caminhada com Deus por causa de palavras, de coisas com as pessoas. Isso é tudo, é um tratamento de Deus contigo. Então, ele me mostra que os meus bolos não podem ser maior nem que ele, nem que o amor, né? E a gente tem que continuar uma coisa ligada com a outra. E tu consegue ver assim nitidamente, nossa, se eu conseguir passar por isso, foi Deus me ajudando. Gente, pode parecer umas doideiras que acontece na vida. Mas, gente, a gente que é cristão, a gente é doido mesmo, a gente é louco. Cara, tem vezes que eu vou editar uns vídeos para postar. Quando eu fui ver, ele já está sincronizado perfeitamente. Eu só tirei da pasta e coloquei. Eu fico pensando, gente, isso não é obra do acaso. É Deus me ajudando, porque sabe que o notebook trava às vezes. E tu já teve isso de tu ver, gente, isso foi Deus, nitidamente foi Deus. Com certeza. Na confeitaria, tu já sentiu isso? Já, com certeza. E muitas coisas, Eliel. Uma vez que eu falei assim, teve uma vez que eu andei muito sem bolo, sem nada, e eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu quero um bolo assim, tal. Né? Pensei comigo, se eu conseguir, é porque eu preciso, é para continuar. E eu consegui esse bolo. Até o final de semana eu consegui o bolo desse jeito que eu pedi a Deus. Então eu falei, meu Deus, é o Senhor mesmo. O Senhor escuta nossas orações. Às vezes a gente acha que não, mas Ele escuta a nossa oração. E Aline, uma pessoa que está começando agora, qual é o sentimento que tu acha que mais importante ela ter dentro do coração? A fé. Ter essa fé, né? A fé e não criar muita expectativa. Sim. Porque a expectativa, ela às vezes te mata. E se você não estiver espaltado, igual eu falo, na palavra do Senhor, você morre junto com a tua expectativa. E empreendedorismo não é fácil. Até porque, gente, qualquer coisa que vai relacionar com outras pessoas, que você vai ter que passar por muitas pessoas, depender também de muitas pessoas, não é fácil.
É muito complicado. É muito complicado. Ainda mais que as pessoas... Tem gente que ainda sabe falar, tem gente que não sabe, tem gente que acha que você tem que servir na hora que elas querem que você sirva. E não é assim, né? Tudo tem uma preparação, o bolo é uma preparação. São dias antes eu fazendo, né, para deixar na geladeira, tudo certinho, para ficar gostoso. E as pessoas têm hora que não entendem isso, são algumas pessoas ignorantes, umas não entendem, umas nem te respondem, né? Então, assim, você tem que saber lidar com essas coisas. E tu já tomou muito prejuízo por causa disso? Não. De pessoas não pagarem? Nunca. Gente, isso aqui deve ser novidade na vida dos confeiteiros. Glória a Deus. Porque eu sempre vejo na internet alguém falando, tomei pernada, tive que partir o bolo no meio, porque fulano só pagou a metade, então parti no meio. Eu sempre vejo isso e nunca, Aline. Nunca, glória a Deus. Eu sempre falo que eu não tenho muito costume de pegar 50%, né? Eu deixo, às vezes, para a pessoa pagar tudo na hora. E jamais, já teve pessoas que eu nem conhecia, que eu mandava as pessoas, Aline, chegar em casa, eu estou sem internet, eu passo o Pix para você. Beleza, a pessoa chegava em casa fazer o Pix. Eu nunca tive problema com o pagamento. Gente, possa ser que um dia, né, mas por enquanto não. Isso não dá margem para não pagar não, tá, gente? Você tá vendo aí? Paga em dia, pediu, pagou, não tem esse negócio. Se não pode pagar, não pede, mais. Aline, qual foi o momento mais engraçado que você passou nessa vida de confeiteira? Mais engraçado? Sabe que eu não lembro de um momento mais engraçado, Eliel? Sei lá, alguém pediu o bolo 2 horas antes e você conseguiu. Já aconteceu, já. Teve gente que já me pediu o bolo meio-dia e queria que eu entregasse 4 horas da tarde. E tu entregou? Entreguei. Falou de um jeito que eu achei que não. Eu disse não, mas ela disse sim. Não, eu entreguei, né? Entreguei porque eu já tinha uma massa pronta. E o recheio ali é rapidinho. Sim. Aí eu faço aqueles no acetato, não confeito ele. Mas eu consegui entregar. Tem coisas assim... uma vez também, a Igreja Católica me pediu 200 fatias de bolo pro mesmo dia. Uma festa que teve aí, eu peguei e fiz. Sim. Eu tinha umas massas já prontas para um aniversário. Só fiz mais 2 massas aí. E consegui entregar no mesmo dia, as 200 fatias de bolo. Ô, Aline, e outra coisa. O tema mais engraçado que tu já viu. Que os bolos agora sempre tem um tema, né? Fulano coloca, sei lá, 50 anos do bêbado, sei lá. Eu sempre vejo o status da Aline e sempre tem uns bolos assim, de Heineken, de Skol. E qual foi o tema assim que tu achou? Gente, essa pessoa aqui, não sei se isso é um bolo de amizade ou se é de inimigo. Então, assim, teve um bolo só que tinha muito palavrões. O rapaz falava muito palavrões. Então, assim, eu até não postei. Eu tirei as plaquinhas de palavrões, botei só as que eu achava que condizia comigo ali no momento. E depois eu mandei o bolo com os palavrões, né? Coloquei e mandei. Eu falei, misericórdia. Gente, mas isso era pra amizade ou inimigo da pessoa? Amizade, só que o rapaz, ele tinha mania de falar muito palavrão. Então, ele queria colocar as frases que o rapaz gostava de falar. E era muito palavrão. Eu falei, misericórdia. Meu Deus. Aline, mas é muito interessante esse negócio de lidar com pessoas, de começar uma coisa com zero. E você sentiu diferença, assim, na sua vida como mãe? Mudou alguma coisa pra você? Mudou, né, assim, é difícil, às vezes até eu me emociono, eu falo pro meu esposo, porque eu preferi ficar em casa para fazer os bolos, para cuidar dos meus filhos, para me dedicar tanto meus filhos, meu esposo, porque por mais que é muito trabalho que às vezes eu tenho, mas eu tenho um tempo de estar olhando o João, botando para tomar banho, dando comida, então assim, eu sinto um pouco assim, que eu não me afastei, mas que eu devo um pouco mais de tempo para eles, né, por causa da correria dos bolos, mas, ao mesmo tempo, eu estou junto com eles, entendeu? Não precisei ter que sair, arrumar um serviço fora, para poder estar e não ter esse tempo com eles. Então, assim, mudou muita coisa. E eu tento também conciliar. Tem hora que eu paro, eu sento, vamos ver televisão, João? Aí sento, vejo uma televisão com ele. A Maria também, sento, conversa um pouquinho. E assim, acho que a gente ficou mais unidos, né? E às vezes eu me cobro, mas isso é coisa de mãe mesmo, né? Isso aí acontece. Ô, Aline, mas muitas pessoas saem de casa, acordam 6 horas da manhã,
volta 5 horas da tarde e não tem esse momento com os filhos. Você consegue, tipo assim, entender, nossa, eu tenho que ser muito grata porque eu consegui acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. Tu já parou para pensar nisso? Já, com certeza. Já, muitas vezes, né? Só por estar ali perto, ali, tá vendo o João, eu consigo conciliar minha agenda com eles. Eu levo ele na natação, eu levo ele na psicóloga. Isso é tão importante. E quando eu preciso, meu marido fala, vamos viajar? Vamos fechar a agenda. Eu fecho a agenda, a gente viaja um pouco, porque ninguém é de ferro, né? A gente precisa também descansar, né? Mas assim, eu sinto que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor opção é de estar em casa e fazendo o que eu faço hoje. Então, ó, você aí que está querendo começar uma coisa nova, gente, tá vendo aí? É uma coisa que você pode pensar. É uma profissão que você tem a flexibilidade, você consegue se organizar. Muitas profissões não vão te dar isso. Muitos empreendimentos vão exigir de você a sua alma, mas a Aline está falando aqui que a confeitaria, a gente pode flexibilizar as coisas. E isso é muito importante, até porque o dia que a gente está vivendo, os tempos, né, que a gente vive hoje, é muito difícil você deixar o seu filho, a sua filha, com uma pessoa que você nem conhece. E ter esse poder de estar em casa, de poder acompanhar de perto, é uma coisa que não tem preço. É verdade. Conseguir reconciliar essas duas coisas não tem preço, né, Aline? E falando nisso, Eliel, até assim, é um sonho meu, né? Que quem sabe daqui a uns anos eu dê curso para meninas. Meu Deus, gente. A mãe tá começando aqui, hein? Se ligou, hein? Sempre foi meu sonho, Eliel. Assim, também fora isso, ensinando outras meninas para que elas não se percam ou não demorem tanto igual eu demorei para poder estar trabalhando, ter o dinheiro dentro de casa. Porque eu acho que feliz é aqueles que ensinam que aprendem. Então, eu acho assim que é tão legal você passar o que você aprendeu. Isso também não vai me custar, porque vai comprar, não. Sabe, tem meninas que precisam disso, tem meninas que têm sonhos, mas que os sonhos estão guardados porque não tem aonde fazer. E um curso presencial é totalmente diferente do que um curso pela internet. Eu tiro por mim que aprendi pela internet e eu tive que me aperfeiçoar sozinha, vendo outros vídeos, vendo outras coisas. E eu tenho essa vontade no coração de um dia poder estar ensinando, né, passando esse conhecimento para elas poderem ter, até meninos mesmo, que tem muitos confeiteiros, né, para poder estar caminhando com as próprias pernas, dentro de casa. Tá dando uma direção. Isso, é porque isso. O que a gente mais vê é adolescentes, jovens que estão perdidos sobre o que vai fazer. E, cara, uma coisa que é muito interessante também é você já terminar o ensino médio tendo assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer tal coisa. Às vezes a gente fala, não vou fazer tal curso porque isso não tem a ver comigo, isso não tem nada. Mas faz, porque futuramente você pode usar isso. Eu lembro, a Aline sempre conta que o Lucas não queria fazer inglês de jeito nenhum. Sempre falava, mãe, por que eu vou fazer isso? Enfim, relutava. A Aline sempre lá, não, você vai, pastor da Aline. Você vai fazer. Hoje em dia, ele dá aula. A profissão dele é professor de inglês. E tipo, ele, não, nunca vou dar aula, nunca vou fazer isso. E hoje em dia é a profissão dele. Então, de duas coisas, sempre ouça sua mãe e pai, e outra, não deixe de se apegar às oportunidades. Aline, quando teu curso começar, me fala que eu posto um story, a gente grava um outro podcast só anunciando isso. E, gente, você que tem vontade, já procura a Aline, que vai que, né? Apertando um pouquinho, tu consegue fazer um curso aí. Mas, enfim, Aline, e a sua vida com o seu marido? Você sentiu diferença depois que você conseguiu desenvolver esse empreendimento? Claro, com certeza. Porque lá, como eu te falei, lá em Minas a gente passava um aperto danado, né? Foi o nosso deserto em todas as áreas. E quando eu vim para cá, comecei a ajudar. E assim, e hoje ele é um dos meus maiores, colaboradores, patrocinador, sabe? Porque ele é o que me ajuda. Às vezes eu falo assim, estou precisando de uma caixa de leite condensado. Ele chega com 2. Poxa, eu preciso de um creme de leite. Ele chega com 2 caixas. Esse dia ele me deu de presente vários corantes, sabe? Muita coisa. Então, assim, o nosso relacionamento só foi se estreitando mais. A gente foi ficando, além de amigo, tudo, marido e mulher,
A gente, hoje em dia, é companheiro em todas as partes. Então, ele me entende. Quando ele não está trabalhando, ele vai para a cozinha, ele lava a louça, ele organiza as coisas. Então, assim, a gente só ficou mais amigo um do outro, né? A gente se apaixona mais pela pessoa que te ajuda, que é companheiro mesmo seu nessa luta, que não é fácil, mas a gente só se apaixona mais. Então, hoje em dia, eu falo para ele que eu sou mais apaixonada ainda por ele. Então, você aconselha as pessoas, aos casais, a trabalharem juntos? Com você certeza. falaria isso? Mas eu já vi muita gente, até o Wendel, da internet, um cara que fala muito sobre relacionamento, ele sempre fala, trabalha com a sua esposa. Ou esposas, trabalhem com seus maridos, porque além de estreitar relações, ainda você passa mais tempo com a pessoa, né? Isso. E você consegue ver isso no Jusilei? Consigo, com certeza. Né? O Jusilei, como eu te falei, ele é um ajudador, né? Me ajuda muito. Mas a gente tem que ter essa cumplicidade, né? Com o outro. Porque muitas das vezes a gente não... Pode ter casal que não se entende muito e acabar criando atrito entre o outro, né? E o Jusilei sempre foi uma pessoa muito amável, muito respeitado. Então, então ele me ajuda muito, ele sempre foi muito ajudador. Isso é muito bom. E, assim, mas também foi depois de muitas conversas também, conversando com ele, que às vezes eu me sentia muito cansada por ter muito bolo, ter que lavar louça, ter que fazer isso tudo. E ele começou a me ajudar, né? Então, assim, eu aconselho muito os casais que se vocês têm essa liga... Essa afinidade um com o outro... Ajudem mesmo, o marido ajuda a sua esposa, a esposa ajuda o seu marido. Claro que cada um no seu devido local. Igual eu falo, quando ele está trabalhando e está muito cansado, eu não exijo, eu não peço. Só quando ele está em casa, de folga, né? Aí ele faz, porque no começo ele não trabalhava, quando ele trabalhava, às vezes eu ficava exigindo. Silei, faz isso, faz aquilo outro. E ele também estava cansado, eu tinha que entender isso. Mas depois de muitas conversas, eu e ele conversando... Ele falava, Aline, não fica me exigindo, né? Conversa comigo. Quando eu puder te ajudar, eu te ajudo. E agora é assim, quando ele pode, ele me ajuda, sem eu pedir nada. E melhorou, né? Melhorou. Tudo é conversa. Todos os aspectos assim, que tu consegue ver, melhorou. Melhorou muito, melhorou. Tudo. E renda, Aline? A renda de vocês aumentou? Poxa, não tem nem o que falar, Eliel. Tem nem o que falar, porque assim, eu falo assim, eu vejo a mão de Deus na minha finança, porque... No começo, foi difícil. Não dava muito lucro, porque demora mesmo, né? Porque o dinheiro que eu tinha, eu comprava, igual eu te falei, no começo eu vendia meu bolo a preço de banana porque eu não sabia precificar. Aprendi a precificar, falei, pronto. Aí, depois que eu aprendi a precificar, caiu muito a minha venda. Sim. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas era tão Você barato. vendia R$10, agora tá vendendo a 20? Não, tá vendendo a 100, é tipo assim... Aí as pessoas pegavam e falavam para mim, nossa, mas está muito caro, eu não comprei de você nesse valor, agora está nesse valor, não sei o quê. E eu respirava fundo, falava, Deus, mas não estava dando retorno. Não estava rendendo, né? Não dava retorno, e eu precisava, né, ter um retorno. E quando eu comecei a precificar também, no começo foi muito difícil, porque é tudo muito caro, e eu, meu Deus, mas aí eu fui fazendo. Hoje em dia, eu consigo tirar, né, já meu lucro. Sim. Eu já tenho o meu lucro, já tenho o meu para comprar as coisas e já tenho o meu lucro. Então, isso é muito bom. A cada dia que passa, né, vai passando, eu consigo me organizar mais e consigo dar uma vida melhor para o meu filho, para meus filhos, né, para minha família. Sim. E eu ajudo o Jusilei. Quando ele não está trabalhando, aí eu que ajudo. Mas ele sempre me ajudando também, mas melhorou demais. Melhorou, né? Para quem não tinha R$1 para comprar uma bala... Gente, isso mexe muito com a autoestima da pessoa também. De você conseguir olhar, nossa, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. E tipo assim, às vezes a gente pensa, mas isso é orgulho, é vaidade. Mas Deus mesmo fala, não, você é capaz, você pode. Ele vai falar para Josué, ser forte, corajoso. E a gente, não posso sentir isso. Mas você consegue olhar agora, nossa, eu sou capaz, eu consegui. Sim, consigo. Hoje eu olho e falo, eu consegui. Através de Deus, né, depois desse problema todo que eu passei, eu falo, hoje eu consegui, eu sou forte, eu sou corajosa. É uma palavra que sempre bateu muito no meu coração, essa palavra de Josué, que Deus falava para ele que ele era forte, ele era corajoso. E muitas vezes a gente não se vê forte e corajoso, a gente se vê fraco, né? Quando a gente vê uma tempestade, a gente se vê fraco. E eu me via fraca. E Deus sempre botou no meu coração que ele tinha algo além comigo, que isso ia mudar a minha vida de uma
tal maneira que eu nem ia imaginar. E, muitas vezes, ele falava isso no meu coração e eu não dava muita ênfase para isso. Mas, hoje em dia, eu falo, meu Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele falou isso comigo, eu não acreditei. E hoje eu acredito e eu creio que eu sou capaz de muitas coisas. Eu creio que Deus ainda tem coisas grandiosas para a minha vida. Amém. Sabe? E essas são... Eu mesmo profetizo isso para a minha vida todos os dias. Eu parei com aquelas palavras, porque quando passa por um momento ruim, você profetiza palavras malditas para a sua vida. Né? Eu já profetizei muitas palavras malditas para a minha vida, mas hoje em dia eu pedi perdão ao Senhor e hoje em dia eu profetizo coisas boas, coisas grandiosas. Independente se vai ter bolo, se não vai ter, eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas na minha vida. Ai, amém, Aline. Nossa, eu fico toda arrepiada com essas coisas, esses papos chega. Mas é verdade. O Deus, gente, e o pior não, e o melhor, né? Que ele sempre nos olhou forte e corajoso. Eu tava falando com o Júnior ontem, no finalzinho do podcast, que ele tava falando que tava passando por um momento muito ruim, umas sensações de morte, e Deus continua nos olhando como uma fonte. Uma fonte da vida, ela continua a fluir, a fonte tem essa questão. E mesmo na dificuldade que a gente se olha e fala, nossa, eu sou fraco, eu sou impotente, Deus continua olhando a gente, nossa, você é forte. Gente, isso é bom demais. O nosso Deus é bom demais. Aline, então foi muito legal conversar com você. Não tem muito a ver com o empreendimento, mas eu gostaria de fazer isso, que eu estou muito curioso. O que tu tá achando agora que você é aspirante ao diaconato? Gente, a Aline vai ser a nossa diaconisa, meu Deus! E o que você tá achando disso tudo? Maravilhoso. É um privilégio da parte do Senhor, né? Tá seguindo aí, crescendo espiritualmente. Isso é um crescimento espiritualmente. Sim. E é maravilhoso, porque eu já sou da igreja há muitos anos, né? Me batizei em 2010, se eu não me engano. Me batizei em 2010, mas nunca tive um crescimento espiritual. Deus teve que trabalhar muito no meu coração. Deus sempre botou no meu coração, primeiramente Deus, e depois as demais coisas, né? Assim, às vezes a gente escuta algumas coisas e a gente vai se esfriando um pouco. Mas Deus sempre falou para mim, me procura, vá até mim, vá a Jesus Cristo. E eu fui indo, e como eu sempre falo, eu gosto de falar do meu deserto de Minas, foi meu deserto mesmo, espiritual, carnal, emocional, tudo que aconteceu, que pudesse acontecer, aconteceu em Minas. E está voltando agora, né, que eu voltei, tem 3 anos, vai fazer 3 ou 4 anos, voltei para o Rio, voltei para Conceição, e estou na igreja, sempre fui da apostólica, e está agora, né, com esse crescimento espiritual, para mim é lindo. E junto com o marido, gente, que o Jusilei também é aspirante ao diaconato. Isso aí. E assim, para mim é lindo, é a maior emoção que existe na minha vida. Acho que Deus estava preparando esse momento para nós dois estarmos crescendo, avançando, né, em Cristo juntos. Ai, amém. Ai, gente, isso é lindo demais. Estou até meio emocionado. Mas, enfim... Aline, foi muito bom esse bate-papo contigo sobre empreendedorismo e sobre outras coisas, né, gente? Que eu estava até falando com o Júnior ontem. Ninguém é monotemático, ninguém vive só fazendo uma coisa, é só trabalho, é só coisa. Não. A gente tem vários âmbitos da nossa vida espiritual, nossa vida emocional, a nossa vida profissional, a nossa vida como mãe, pai. Isso é muito interessante saber de você, porque eu sempre falo isso, as pessoas que estão por fora, eles só olham o que você é hoje, Aline. Elas não olham as dificuldades que você teve que passar, os momentos ruins que você teve que enfrentar, as noites mal dormidas que você dormiu. Elas só conseguem te olhar agora como uma empreendedora de sucesso. Mas é muito legal saber a tua história, ver as coisas que tu passou. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Agora, Aline, eu queria te pedir, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Vira aí, fala do seu Instagram, como é que faz para entrar em contato contigo? Então, o meu trabalho, eu tenho Instagram, que é o @AlineCeiaBolos, né? Dá uma olhadinha lá, tem meus trabalhos, eu posto tudo lá. Só bolo, né? Bonito, tá, gente? Só bolo lindo. E ó, é gostoso, o pessoal tem elogia bastante. Mas dá uma olhadinha lá, tá bom? E
E eu agradeço muito, Eliel, por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Amém. Gente, então, esse foi mais uma entrevista aqui no Centralcast. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas a começarem, gente. Que às vezes o que você precisa é um começo, um recomeço, recomeçar. Mas eu tentei, me frustrei. Começa de novo, gente. A vida é sobre isso. Então, um beijão pra vocês e não deixa de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Tchau, tchau.